Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é o professor Renan e nós vamos dar prosseguimento ao assunto que nós temos trabalhado sobre conhecendo a Deus. Hoje nós falaremos sobre Jesus, sentimentos e reações. Descobrir um pouco mais a respeito de Deus na pessoa do seu filho Jesus. Vamos lá? Espero que vocês estejam animados hoje também. Bom, que tipo de sentimentos essa imagem provoca? Vários, né? Não apenas um sentimento, esses emojis, né? Nós conhecemos, expressam mais vários tipos de sentimentos. Tensão, alegria, tristeza, espanto, drama, né? Drama também. Será que nós expressamos de maneira saudável e correta os nossos sentimentos? O que é que vocês acham? Nós temos reagido às situações à nossa volta como o Senhor Jesus reagiria? Da forma como ele se posicionaria? Será que nós podemos aprender com Jesus a respeito dos seus sentimentos e como reagir de maneira correta? É um fato que hoje, diante da nossa correria, da nossa vida, do dia a dia, e porque a gente vê situações tão diversas nas ruas da nossa cidade, do bairro onde a gente habita, nos noticiários, né, de TV, nos jornais, é possível que, diante das situações tão diversas, nós acabemos nos acostumando com elas, né? E achando normal o sofrimento das pessoas e, de certa forma, a gente não exerce qualquer tipo de sentimento em relação a elas. Mas você sabia que esses sentimentos, né, e outros mais também foram vivenciados por Jesus? Aí você pode, mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele podia sentir ira, se entristecer, sentir-se cansado, dentre outros tipos de sentimentos? Sim, nossa aula hoje vamos abordar isso, os sentimentos e as reações que Jesus teve e que é normal que nós também as tenhamos. Nós vamos ver isso. A humanidade de Jesus é uma humanidade semelhante à nossa. Continuando, então. É comum, né, nós pensarmos que Jesus, por ele ser o Filho de Deus, ele estaria isento de qualquer problema ou sentimento que nós ou qualquer outra pessoa possa ter nessa vida. Alguns chegam a concordar que Jesus poderia ter tido sentimentos como os nossos, mas como ele é Deus, então para ele foi tudo mais fácil. Bom, a verdade sobre os sentimentos, as atitudes e as reações de Jesus não é essa, não é essa. Quando a gente vai para os evangelhos são os textos que registram a vida, a obra e os ensinos de Jesus. Neles, nós encontramos várias situações em que Jesus vivenciou experiências comuns, semelhantes a que todos nós enfrentamos. Ele experimentou momentos agradáveis, mas também experimentou momentos desagradáveis. Assim como nós. Ele passou por momentos alegres e momentos tristes, como nós também passamos. Então nós devemos nos lembrar que, em sua natureza, Jesus é perfeitamente Deus, mas ele também é perfeitamente homem. Ele não tinha apenas a aparência humana. Não. Ele experimentou muitos dos sentimentos e reações que nós, seres humanos, temos. E nós vamos ver muito bem isso no nosso próximo slide, certo? Então, felicidade, raiva, tristeza, isso o Senhor Jesus
como perfeitamente homem, também experimentou. No próximo slide, então, a gente tem exemplos. Eu trago para vocês 3 exemplos que nos mostram os sentimentos do coração de Jesus e as suas reações das mais variadas. O primeiro exemplo é o Jesus diante de uma situação de um amigo muito especial, que é Lázaro, que estava morto. A gente viu isso na lição passada, inclusive, né? O Senhor Jesus ressuscitando esse amigo especial chamado Lázaro. Mas antes que isso acontecesse, a Bíblia diz, lá em João 11:35, que Jesus chorou. Ele chorou ao saber que o seu amigo estava muito enfermo, muito mal, e se entristeceu. Ele se entristeceu ao saber disso. E ele se entristeceu lá naquele momento em que as irmãs, que também eram amigas do Senhor Jesus, Marta e Maria, ele viu a dor e a saudade que estava no coração daquelas 2 irmãs que choravam a morte do seu amado irmão. E Jesus então compartilha desse mesmo sentimento, ele chora também. Outro exemplo que nos mostra os sentimentos de Jesus é o exemplo em que Jesus se angustiou. Lembram disso? Jesus está nos momentos finais da sua vida. Ele foi tomado de pavor e angústia. Aonde? Antes de chegar à cruz, o Senhor Jesus se retirou para orar num lugar chamado Jardim do Getsêmani. E lá naquele jardim, ele disse aos seus discípulos: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Olha só. Fiquem aqui vigiando comigo. Então a tristeza, a angústia se apoderou dele de uma forma grande, tremenda. E Jesus também, o terceiro exemplo, nos mostra uma reação de Jesus. Ele se zangou. O texto de João, capítulo 2, versículo 13. Nesse texto, o Senhor Jesus está adentrando a cidade de Jerusalém. Ele vai até o pátio do templo e ele encontra pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, sentadas às suas mesas, trocando dinheiro, fazendo um verdadeiro comércio dentro do pátio do templo. Jesus viu aquilo e se encheu de ira, fez um chicote de cordas e saiu batendo e expulsando aquela gente que estava ali, porque, segundo o que o Senhor Jesus contemplava ali e via, era o que eles estavam transformando a casa de Deus, a casa do seu Pai, no mercado. Ele diz: tirem tudo isso daqui, para de fazer da casa do meu Pai um mercado. O Senhor Jesus se encheu de ira naquele momento. Bom, então veja, são sentimentos e reações que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, teve e que são comuns, nós também podemos as ter. Não é um bicho de 7 cabeças, ter esse tipo de reações são reações comuns a todos nós seres humanos. Mas vamos refletir, né? A gente precisa refletir ao ouvir uma aula assim, que nós não podemos esquecer que apesar de Jesus viver e sentir-se como homem neste mundo, ele não pecou. Isso demonstra que as emoções que sentimos, as reações que nós temos, não são em si pecaminosas, mas simplesmente indicam a nossa humanidade. Então nós podemos aprender com Jesus a expressar os nossos sentimentos, quer sejam eles positivos ou negativos. E como Jesus, nós não devemos guardar ressentimentos ou mágoas, nem deixar crescer um coração a raiva, a ira, nem sentimentos desagradáveis
como o desejo de revidar ou acertar contas. Também aprendemos a dividir a nossa dor. O Senhor Jesus compartilha da dor de Lázaro, das irmãs de Lázaro, lembra? Você pode compartilhar sua dor, pode também compartilhar a alegria. A alegria. Fica muito menor o peso, né? Fica muito menor a dor e fica muito melhor compartilhar a alegria. Você também já se sentiu assim? Você pode compartilhar a sua dor. Nós devemos entender que as pessoas têm temperamentos diferentes, têm vidas diferentes, experiências diferentes, mas nós temos o mesmo amigo e Salvador, o Senhor Jesus. Ele pode nos ajudar, gente, a lidar com tudo que nós estamos sentindo e pode nos ensinar a reagir da maneira correta. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nesse momento agora é o momento de nós irmos até o exercício do texto que já está com vocês, para que vocês façam, executem essas atividades e enviem para o aplicativo para que eu possa fazer a minha correção. Tá bom? Gente, um forte abraço, fique com Deus e se cuidem. Tchau, tchau, gente.